Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mais o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho dessa questão da nova Vila Belmiro, se vai ser construído ou não. Há notícias, há informações de dentro do Santos que provavelmente essa parceria W Torre e Santos não está andando, está começando a ruir. Então a gente vai fazer um histórico aqui sobre tudo, desde o início, de tudo como foi essa história entre Santos e W Torre e essa questão do estádio. Eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, dê o like, compartilhe. Ontem fizemos uma live muito boa, falando inclusive do jogo anterior do nosso Peixe. Mas enfim, vamos aqui voltar a essa pauta que é o estádio do nosso Santos Futebol Clube. Estádio esse que o Santos está precisando de forma urgente, tendo em vista os outros clubes, as arrecadações. Nesse final de semana, por exemplo, o São Paulo, no estádio do Morumbi, fez uma renda de 4 milhões no jogo contra o Flamengo. Então, o Santos não pode ficar mais para trás. Nós veremos nos slides que já desde 2019 que o Santos está com essa questão do estádio. Obviamente que houve a questão da pandemia, mas já estamos no meio de 2024, já indo para 2025, e nada ainda foi resolvido. Está a passos de tartaruga, e a torcida está muito impaciente em relação a isso, principalmente com a questão dos rivais sempre estar à frente. O próprio Corinthians, que faz grandes arrecadações, o Palmeiras e outros clubes também, e até aqueles que já fizeram os seus respectivos estágios. O Atlético Mineiro, por exemplo, começou bem depois dessa conversa do Santos e já construiu. Obviamente que a questão do Atlético Mineiro teve o lance do MRV, que é um patrocinador do Atlético, a questão dos mecenas, então um pouquinho diferente, mas mesmo assim foi de uma forma mais rápida essa construção do estádio do Atlético. O nosso Santos está aí nessa questão da Vila Belmiro, um estádio que no último jogo, por exemplo, tinha, não sei nem quanto foi a renda, mas deve ter tido umas 12, 13 mil pessoas, é muito pouco para um clube como o Santos, um time gigante, a cidade de Santos é uma cidade pequena, e vamos chegar lá, onde eu quero falar sobre a questão do Santos, estar na cidade de Santos, que ele é de Santos, e eu vou explicar para vocês a minha opinião sobre isso. Eu quero que vocês fiquem aqui no vídeo até o final e podem comentar se vocês tiverem opiniões contrárias, que a opinião de vocês faz com que temos mais opiniões e podemos refletir. Eu tinha uma certa opinião em relação à construção do estádio na Baixada Santista, em Santos, em relação a São Paulo. Mudei dessa opinião e eu quero que vocês fiquem aí no vídeo até o final, tá? Eu fiz um histórico aqui sobre a questão do estádio, tá? Então vamos lá, histórico da Nova Vila. Primeiro, começa na gestão José Carlos Pérez, lá em 2019. O Pérez sempre teve esse sonho, né, de fazer uma nova Vila Belmiro. Antes dessa questão da W Torre, ele tinha feito, na verdade, começa em 2020, tá? Desculpa. O primeiro projeto começa em 2020. Em 2019, ele apresenta um projeto de retrofit também, tá? Então, mas da questão da W Torre foi 2020. Na época, o primeiro projeto já era a questão dos 30 lugares, tá? Então não houve questão de mudança muito relativa em relação ao quantos lugares será essa nova arena, tá? Só que tinha a questão da cobertura e tinha a questão da ciclovia, né? Eu estava vendo uma matéria antiga que foi do UOL, né? E lá falava que o Santos estava orçando em 250 milhões. Isso em 2009 para 2020. A pandemia começa em 2020, lá para março, né? Mas o Santos já estava costurando já mais ou menos essa questão com a W Torre. Então o Santos apresenta em 2020 esse projeto aí com um orçado de 250 milhões. Aí, número 2, obviamente que a pandemia atrapalhou e encareceu a obra, questão de
da matéria-prima, né? Que é empregada para você se fazer um estádio. Todos nós sabemos que houve uma. Ficou muito caro, né? Para você construir, e houve um aumento significativo, tá? E o Santos depois assina um memorial de intenções em 2023, ou seja, a gente está falando de outubro de 2020, e só em 23 que o Santos assina o memorial de intenções. Então nós estamos falando aí praticamente de 3 anos o Santos nessa conversa. Já se passou-se muito tempo. Nesse projeto foi retirada a cobertura, que era lindo o primeiro projeto. Achei que o primeiro projeto era muito bonito mesmo, e tirou a questão da ciclovia, que, ao meu ver, não tinha necessidade alguma. Isso eu realmente tiraria. Eu acho que fazendo o estádio com a W Torre, eu acho que deveria manter a cobertura, e a questão da ciclovia tinha que tirar mesmo, né? Eu acho que seria bem interessante. Sobre aí a questão dos valores. Com a retirada da cobertura e da ciclovia, a intenção foi diminuir os valores da matéria-prima. Só que o valor estimado ficou em 400 milhões. Os caras diminuíram, mas ficou em 400 milhões. Lembrando que era 250 milhões. Ou seja, se tivesse com a cobertura e a ciclovia, esse projeto aí é para 600, 500 milhões. 600 acredito que não. Mas uns 500 milhões com certeza sim, tá? Então, para vocês verem a diferença de valores, tá? Aí, em dezembro de 2024, de 23, foi aprovado pelos sócios, no qual eu votei a favor, tá? Para a construção da nova Vila Belmiro, com 97% dos votos, ou seja, maçante. Foi, eu acho que, salvo engano, uns 4.700 votos. Até foi pouco pelo número de sócios que o Santos tem, né? Mas o número que votaram, né? Aí na última, aí já colocando um pouquinho para frente, e já falando das questões que o Marcelo Teixeira fala desde o início da sua gestão. Marcelo Teixeira ele sempre disse que a intenção é ficar com a W Torre, porém que o contrato deveria ser ajustado, né? Isso lá no começo. E durante esse tempo, desde o início da gestão dele, ele falou que a W Torre estava muito aberta para fazer modificações, e ela modificou o modelo de negócio entre Santos e W Torre, né? Então, houve essa flexibilização pelo lado da W Torre, né? Aí começam a vir detalhes importantes. Falaram que o Santos tinha que arrecadar em relação às cadeiras para começar a iniciar a obra. Isso já é uma coisa ruim, porque se o Santos tem que ir atrás em relação à venda das cadeiras, dos camarotes, que seja, para iniciar a obra, então é melhor o Santos procurar uma outra empresa que possa fazer uma construção de um estádio. Claramente, obviamente, que a W Torre ela tem um certo know-how em relação à construção de estádio, por ela ter feito a construção de estádio do Palmeiras. Então ela já tem um certo know-how, coisas que construtoras da Baixada Santista, que muitas pessoas vinculam, que tem capacidade para fazer, não sei se tem esse know-how de fazer um estádio de futebol. É diferente de você construir um edifício e você construir um estádio. Eu não sou engenheiro, não tenho a mínima noção, mas eu acredito que seja dessa forma. Se tiver até algum engenheiro aqui vendo esse vídeo, até é bom comentar, porque para a gente entender mais, mas eu acredito que seja o tipo de construção totalmente diferente, né? Então, tem essa questão do Marcelo Teixeira, dele que, desde o início, falar que o Santos, ele, na verdade, ele não gostou do memorial de intenção assinado pelo Rueda, tá? Isso ele deu a entender que o memorial foi mal elaborado, e ele mexeu nesse memorial, e a W Torre estava aceitando, porque para a W Torre estava muito satisfatório para ela, né? E lembrando que o Santos ficaria 30 anos na mão da W Torre, né? Tem a questão dos ingressos que foram ditos, que parece que uma parte desses ingressos dos jogos, inclusive, ficaria para a W Torre. Então, e essas questões que têm que ser trabalhadas, né? Porque o Santos tem o terreno, né? A coisa mais valiosa é o terreno que o Santos tem. E o Santos tem que valorizar a questão do Santos ter o terreno.
Agora, esse modelo de negócio que foi falado, realmente, eu acredito que não favorece tanto o Santos. A torcida está ansiosa, está empolgada com essa questão de ter um estádio. Mas quem está do outro lado, que vai bater o martelo, tem que realmente pensar muito bem. E o Marcelo Teixeira, nesse ponto, acho que ele até tá pensando bem nos interesses do Santos mesmo, né? Tendo em vista que, como eu disse, o Santos tem a Vila Belmiro, o terreno, né? Então é um ponto de vantagem para o Santos. E tem que ser um modelo de negócio bom para ambas as partes, não para uma parte, né? Lembrando que é o seguinte, nesse contrato com a W Torre, o Santos, se tiver queimar uma lâmpada lá no estádio, a W Torre vai lá e troca. Então, a manutenção do estádio durante esses 30 anos ficaria totalmente com a W Torre, e todo mundo sabe que uma manutenção de um estádio é alto, né? E eu vou entrar nesse aspecto da Vila Belmiro do que eu acho, minha opinião, tá? Aí o Wagner Frederico, na última live dele, informou que conforme informações que ele tem, houve um distanciamento entre a diretoria e a W Torre. Então já está tendo indícios de um certo racha, de uma certa ruptura desse memorial. Lembrando que existe uma multa nesse contrato assinado pelo Santos Memorial. Se o Santos desistir, vai ter que pagar essa multa. A W Torre é a mesma coisa, tá? O jornalista grande Alex Frutuoso, ele noticiou que a intenção do Marcelo Teixeira seria construir com outra construtora. Isso também é algo que está sendo noticiado sempre aí nos canais do Santos Futebol Clube. Quem acompanha o Santos, os setoristas, tem essa conversa mesmo, inclusive em relação de uma possível construção ali, onde é o CT dos meninos da Vila ali, né? Que depois até foi descartado, tá? Então, esse é o histórico. Nós podemos ver aí o seguinte, que nós temos, vamos chegar já praticamente a 5 anos que o Santos está nesse famoso lenga-lenga. Eu acho que tem que decidir, já passou da hora, os clubes, os adversários estão cada vez mais lá na frente, e nós estamos ficando para trás, em todos os sentidos, principalmente em relação à estrutura. O Santos tem que decidir como clube até no máximo final do ano. O Santos não pode ficar nessa daí. Tem que colocar a W Torre na parede da forma que o Santos achar que o interesse dele é algo que vai ser vantajoso para o Santos, ou desistir do contrato. Paga-se a multa. Multa se paga para isso. Ah, mas é um absurdo pagar multa. Por que não? Se for algo que é nocivo para o Santos, tem que pagar essa multa. Agora, um detalhe que eu coloquei no item 5 aí, na última coletiva que o Marcelo Teixeira deu, lembra daquela coletiva que ele falou dos 100 dias, lá falando do... Não foi dos 100 dias, minto, não foi dos 100 dias. Foi naquela crise que o Santos estava das 4 derrotas e tal. Ele disse que haveria uma coletiva geral, com todos os jornalistas, com ele e os membros da W Torre. Então ele deu ali a entender que já estava bem avançado. Só que de lá para cá tá um silêncio sepulcral em relação a isso. E começam-se os burburinhos para que não haja esse contrato. Lembrando o seguinte, né? Do outro lado da moeda, o Santos já deu entrada na Prefeitura de Santos, já está em andamento sobre essa questão. E se nós pensarmos na questão da construção, não é realmente uma construção simples, né? Que ali você tem uma vizinhança enorme, a Vila Belmiro é um bairro muito residencial, né? Ah, mas o Allianz Parque também é residencial. É residencial. Só que as ruas, ali a Rua Turiaçu, ali a Francisco Matarazzo, onde é o estádio do Palmeiras, são avenidas largas, então é diferente, entendeu? É totalmente diferente. Então tem essa grande questão. E ali a Vila Belmiro, para construir ali, é um lugar pequeno, apertado, vai afetar aquelas casas. O Santos provavelmente vai ter que pagar algumas indenizações, que provavelmente deve estar nas previsões, né, de dano que possa ocorrer. Com certeza, porque imagina. E para você fazer desapropriações ali também é um processo muito longo, tá? É complicado o Santos conversar com aqueles proprietários dali, ver uma forma que é. Imagine, você tá ali, vai ser uma construção de um estádio de 3, 4 anos. Como é que essas pessoas vão viver naquela região ali? Principalmente aquelas casas que é bem próximo à Vila Belmiro.
Então é complicado você fazer uma construção ali. Dá para construir? Claro que dá. Engenharia hoje em dia é muito avançada e dá para construir, mas tem toda a questão do entorno, né? Então é muito delicado, tá? E aí vamos passar para o próximo slide que eu fiz aqui, que é a minha opinião sobre o que eu acho que o Santos tem que tomar como partido em relação ao novo estádio, tá? Eu tinha uma certa opinião que o Santos deveria fazer uma construção do estádio em São Paulo, mas depois nós vamos mudando de ideia, entendendo mais a situação, e eu acho que o Santos, acho não, o Santos tem que ficar na Baixada Santista, tá? Se for em Santos, melhor ainda. Eu vou falar o porquê. Primeiro que para você fazer um estádio em São Paulo, no sentido de arena, que é para você arrecadar, a questão da arena é arrecadação, principalmente em shows. Já tem o Allianz Parque, já tem o Morumbi e outras casas de show menores. Então, isso, a concorrência ficaria muito grande. Além do fato, realmente, do Santos é de Santos, né, gente? O torcedor de São Paulo tem toda, em alguns aspectos, razão. O Santos ter a maior torcida na capital, isso é inegável, inclusive pelo fato da de São Paulo ser a terceira, quarta maior cidade do mundo. Então, quantos habitantes tem em São Paulo? São milhões. E estima-se que em São Paulo tem 2 milhões de santistas. Então, assim, é muito grande, mas é por causa da proporção da cidade. Mas dentro desse contexto, que você tem o Allianz Parque, você tem o Morumbi, Pacaembu também vai ser bem lembrado, lembrei agora bem, o Pacaembu também vai ser uma questão de uma arena também, tem vídeos em relação a isso, que inclusive o Mercado Livre vai ter o name rights, né, do estádio do Pacaembu. Então a concorrência é muito grande. O Santos tendo um estádio na Baixada Santista, e precisamente Santos, o Santos vai ter uma concorrência, não vai ter concorrência, só vai ter ele. Imagina ali a Baixada Santista, quanto que estima-se a Baixada Santista? Deixa eu olhar, ver se eu consigo olhar aqui. Baixada Santista. Baixada Santista, população. Deixa eu colocar aqui no computador para a gente ver. Quanto mais ou menos. Quanto que estima a população da Baixada Santista? Ó, a Baixada Santista estima-se uma população, pelo que eu estou vendo aqui no último do IBGE, de 1.805 milhões de pessoas. Ou seja, é muito grande. A região ela abarca muita gente. E o fato de ter esse público e ter uma arena na Baixada Santista, meu, é muito difícil não ser sucesso. E tem outras questões. A questão do turismo da cidade. Você, por exemplo, trazer um artista internacional que vai fazer shows em São Paulo e o cara vai fazer um show na Baixada Santista e até o público que desses artistas que são internacionais são públicos fervorosos, que se o cara tiver 5 shows no local, eles vão nos 5 shows. Os caras vão descer para a Baixada Santista. Imagina o quanto vai gerar isso no turismo, o quanto de renda vai gerar. Então, eu sou a favor por essas duas questões. Para o Santos ser de Santos, temos que ser justos e honestos. O Santos é de Santos, tem esse problema de ter menos torcida mesmo, porque é a questão populacional. O Santos, acho que quantos mil habitantes Santos tem? 450 mil às 500 mil pessoas, estima-se mais ou menos. Eu não sei aquele povo flutuante, né? Porque aí flutuando pode até que se aumenta um pouquinho. Mas por essa questão e por essa questão comercial, que seria uma grande sacada você ter uma arena em Santos. Então, por isso também, Marcelo Teixeira está de olho também, né? Inclusive, possivelmente, com consultoras que ele tem. Não sei se isso é viável. Eu já vi notícias que não parece ser
tão legais as construções das construtoras ligadas ao presidente, não sei. Eu ouvi em algumas lives sobre isso, não sei se é verdade, mas eu sei que tem outras construtoras na Baixada Santista que são muito capacitadas, né? Inclusive, sabe a questão do solo, que é diferente. É diferente você fazer uma construção em São Paulo, fazer uma construção na Baixada, num terreno arenoso, na Baixada Santista, ou num terreno próximo ao mar ali, né? Também tem essa questão que são construtoras mais acostumadas, porém não são construtoras acostumadas a fazer estádio. Então você vê que tem vários pontos para a gente discutir sobre isso, tá? Então essa é a minha opinião sobre a questão de fazer na Baixada Santista. Eu acho que não deveria fazer na Vila Belmiro, não deveria demolir, eu acho que deveria deixar a Vila Belmiro. Ah, Diogo, mas você estava falando do custo, que o custo é alto. Não, realmente o custo é alto. Só que o Santos tem que se tornar a Vila Belmiro, para isso que eu estou dizendo aí, ó, para jogos pontuais que o Santos possa fazer, uso a base, fazer o uso da Vila Belmiro e fazer o uso do feminino. Como que o Santos pode fazer isso? Tem a parte administrativa do clube, isso é uma ideia. A parte administrativa do clube que já está lá, você aumentar a parte administrativa de forma estrutural. Não precisa para você, por exemplo, um jogo da base, você ter uma capacidade de um estádio para 14 mil. Acho que é muito. Você pode diminuir a capacidade desse estádio a menos 7, 8 mil, que seja, e você aumentar questão de alojamento, para o pessoal da base, ou até o feminino, que seja, e aumentar a estrutura administrativa. Eu acho que o Santos tem esse terreno e que poderia fazer isso com o prédio já lá já está construído e reformar esse prédio e fazer uma grande estrutura e não demolir a Vila Belmiro, que é um lugar histórico, um lugar mágico. Eu particularmente acho muito ruim assistir jogo no Santos, assistir jogos na Vila Belmiro. Não é um lugar confortável, é ruim de assistir os jogos, já assisti em vários setores, a gente não consegue enxergar nada, não consegue chegar, mas bem pessimamente, mas você consegue chegar. Tem vários pontos cegos, mas assim, cara, você entra na Vila Belmiro, o negócio é mágico, cara. Não é porque eu sou santista, é porque realmente o negócio é arrepiar, você entra na Vila Belmiro, tem uma aura ali, tem uma coisa diferente. Então, eu acho que o Santos deveria construir em um outro local. Já se falou daquele do Meninos da Vila, que é bem na entrada ali, né, da cidade de Santos, é um bom local, não sei para a localidade, parece que tem uma comunidade ali que seria muito complicado para tirar. Também tem questões de prefeitura, que é muito difícil, questão habitacional, que é muito é bem complicado você mexer nessa área, que demanda muito tempo, né? O CT Repelé não é do Santos, o Santos não adquiriu o CT Repelé ainda, está em transação com a União, que é um terreno da União para o Santos adquirir, está lá na mão para os caras assinarem. O Santos também tem essa questão do CT Repelé. E então é isso, eu acho que é uma ideia, se o Santos, para ver, se de aumentar essa parte administrativa e fazer o estádio em um outro local. Talvez numa cidade como a Praia Grande, que é uma cidade que está crescendo bastante, até se vinculou um CT na Praia Grande, né? Cubatão, não sei se é uma cidade assim tão, vamos se dizer, uma cidade, como eu posso dizer para vocês, atrativa para você fazer um estádio de futebol. Eu acho que dentro das cidades da Baixada Santista, Santos, São Vicente, que é um município relativamente pequeno, mas eu também não tenho conhecimento em relação a terrenos ali, né? Só para informar, eu já morei na Praia Grande, tá? Então a Praia Grande eu sei um pouquinho ali. E a Praia Grande é muito distante, você tem bastante terrenos ali, né? Mas é só uma ideia, mas eu acredito que deveria ser na cidade de Santos, para não sair. O Guarujá, aí eu acho que já fica um pouquinho mais distante, não sei se seria tão viável em relação à chegada, né? É que Santos é mais perto ainda do que a Praia Grande. A Praia Grande, para você chegar, às vezes é bem ruim ali, né? A chegada, acho que para chegar em Santos é um pouquinho mais fácil. Ou talvez um estádio mais próximo ali da rodovia dos imigrantes ou da Anchieta, que seja aí, quem é de Santos sabe muito mais do que eu, talvez fazer um estádio mais ali próximo, por isso que talvez, até o Ademir Quintino falou no podcast do Grande Esporte Fantástico, que o pessoal da W Torre estava em Cubatão, talvez nessa parte de Cubatão seja interessante, perto ali
da rodovia, né? Que aí para acessibilidade do torcedor é muito melhor. Que pode, vou falar para você, quando tá trânsito ali para Baixada Santista, para descer e para subir, é complicado, gente. Se tiver acidente, o cara não chega, é difícil, tá? Aí eu falei sobre o terreno, o que fazer, né? Sobre o terreno é justamente o que eu estou falando aqui, do Santos arrumar um terreno viável aí pro. E tem, gente, se procurar, fazer uma parceria, geralmente terrenos que são próximos de rodovia são terrenos do governo, tá? Pode ser geralmente da União, geralmente, tá? Do Estado também, pode ser que seja do Estado da União, então ali na Baixada acho que é do Estado mesmo. Então há uma acessibilidade grande, é interesse. Imagina você fazer um estádio na Boca da Imigrantes, por exemplo, na Boca da Anchieta. Pô, seria uma coisa sensacional. Tem terreno? Deve ter. A gente anda ali, a gente passa. Tem a questão ambiental também, isso é uma questão complicada. Já falando de negócio de terreno próximo à beira de estrada ali, é complicado porque questão ambiental é muito difícil também de você conseguir liberação rápida. Demora muito, consegue, mas demora bastante. E a capacidade, né? A capacidade mínima que eu entendo que a torcida que merece é 40 mil lugares, tá? Acho que 30 mil é muito pequeno. Ah, Diogo, mas na Vila às vezes não nota. Acho que a torcida do Santos melhorou muito nessa questão de ir aos estádios, desde o ano retrasado para cá. Eu acho que a torcida tem comparecido mais, especialmente em jogos na Vila Belmiro. Se você pegar a média, melhorou muito a média na Vila Belmiro. Então, acho que o Santos, nesse ponto aí, um estádio para 40 mil lugares seria essencial, principalmente uma questão de shows, né? Então, seria muito bom o Santos ter uma arena para 40 mil, no mínimo 40. 50 mil já fica muito grande já. 40 mil é o ideal. Isso é minha opinião, ao meu ver, tá, gente? Pode ser que vocês tenham outra opinião. Se vocês tiverem outra opinião, vocês podem colocar aqui comentário. Eu já vou pedir para vocês de novo se inscreverem no canal. Eu estou quase chegando a 500 inscritos. É muito importante para que eu chegue a 500 inscritos, então depende muito de vocês, tá? E isso que é a parte final que é crucial para mim. Estratégia para levar os torcedores de outros locais. Cara, se o Santos não fazer uma estratégia para trazer o torcedor, principalmente da capital paulista, principalmente região de Campinas, que tem muito santista, Hortolândia, toda aquela região ali, Jundiaí. Cara, o Santos precisa fazer algo para que você consiga levar os torcedores. Uma parceria com ônibus, com essas empresas, não sei, com sócios, fazer alguma coisa. O Santos precisa disso, e não é feito nada sobre isso. O Santos não tem, parece que, interesse de ter isso. E com uma arena de 40 mil lugares, por exemplo, você vai precisar disso. No começo haverá como é novidade, vai encher todo o jogo. Mas depois você vai ter que fomentar a questão de você ter o estádio com a capacidade cheia, né? Se você pega o Palmeiras, ele lota todo o jogo. Só que o Palmeiras está em boa fase sempre. Será que o Palmeiras em má fase ele faria a capacidade inteira? Tem todas essas questões. É diferente da torcida do Corinthians, por exemplo, que é uma torcida que sempre lotou. A torcida de São Paulo é uma torcida que tem lotado bastante o Morumbi por questões de prática de ingresso, estimulação de você trazer o torcedor. Então o Santos ele precisa estimular o torcedor ao estádio, principalmente num estádio de 40 mil lugares. Tem a questão de montar um time competitivo, tem tudo isso, entendeu? Então, essa é a grande questão, essa estratégia para levar esses torcedores que hoje em dia o Santos não tem essa estratégia, tá? Então é isso, pessoal. Dei minha opinião aí sobre a questão do estádio. Eu li bastante matérias aí, fiz um certo resumo sobre a questão do estádio. Espero que vocês tenham gostado. Foi 30 minutos de vídeo aí. Pra você ver que é um tema muito extenso, né? Então, comentem aí, gente. Comentem, dê o like. Importante comentar, porque aí a gente vai criando as pautas, a gente vai entendendo o torcedor também, para que a gente possa fazer mais conteúdo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um grande abraço. E amanhã eu vou fazer uma live. Amanhã não, segunda-feira não. Vou fazer uma live. Amanhã. Amanhã eu farei uma live, principalmente sobre essa questão do Sampaoli, né?
que tá bombando aí. Acho que eu vou falar também sobre a questão do Billy Arce, detalhes mais intrínsecos do Billy Arce, tem a questão do Pedrinho, que é bom comentar também. E até amanhã vai vir mais notícias sobre o nosso Santos Futebol Clube. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.